Juízes 10. Depois de Abimeleque levantou-se para livrar a Israel, Tolá, filho de Puva, filho de Dodó, homem de Isacar, que habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou-se Jair, gileadita, que julgou a Israel 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos. E tinham estes 30 cidades, que se chamam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair, e foi sepultado em Camom. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalaíns, e às Astarotes, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, e de Moabe, e dos Amonitas, e dos Filisteus. E abandonaram o Senhor, e não o serviram. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão dos Filisteus e na mão dos Amonitas, os quais naquele mesmo ano começaram a vexá-los e oprimi-los. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que é em Gileade. E os amonitas passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá e Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus, e servimos aos Baalaíns. O Senhor, porém, respondeu aos filhos de Israel: Porventura não vos livrei eu dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram. E, quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem. Tão somente te rogamos que nos livres hoje. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor, que se moveu de compaixão por causa da desgraça de Israel. Depois os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade. Também os filhos de Israel, reunindo-se, acamparam em Mispá. Então o povo, isto é, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a peleja contra os amonitas? Esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Juízes 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. E, estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi e lhe disseram: Vem, seu nosso chefe, para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Responderam-lhe os anciãos de Gileade: É por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combatas contra os amonitas, e nos sejas por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me fizerdes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor nos entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá.
Depois Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas para lhe dizerem: Que há entre mim e ti, que vieste a mim para guerrear contra a minha terra? Respondeu o rei dos Amonitas aos mensageiros de Jefté: É porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão. Restitui-me, pois, agora essas terras em paz. Jefté, porém, tornou a enviar mensageiros ao rei dos Amonitas, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos Amonitas. Mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz. Dali enviou mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou ao rei de Moabe, o qual também não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe, e acampou além do Arnon. Porém não entrou no território de Moabe, pois o Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: Rogo-te que nos deixes passar pela tua terra até o meu lugar. Sion, porém, não se fiou de Israel para o deixar passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntando todo o seu povo, acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu e se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E possuirias tu esse território? Não possuirias tu o território daquele que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ousou ele jamais contender com Israel, ou lhe mover guerra? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, por que não as recuperaste naquele tempo? Não fui eu que pequei contra ti. És tu, porém, que usas de injustiça para comigo, fazendo-me guerra. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os amonitas. Contudo, o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispá de Gileade, dali foi ao encontro dos amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas, a combater contra eles. E o Senhor lhes entregou na mão. E Jefté os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os amonitas pelos filhos de Israel. Quando Jefté chegou a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a filha única. Além dela não tinha outro filho nem filha. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ai de mim, filha minha, muito me abateste. És tu a causa da minha desgraça. Pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela lhe respondeu: Meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me somente isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes, chorando a minha virgindade com as minhas companheiras. Disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não tinha conhecido varão.
Daí veio o costume em Israel de irem as filhas de Israel de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Juízes 12. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Zafom e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os amonitas e não nos chamaste para irmos contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Disse-lhes Jefté: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? Depois ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este lhes dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. E tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixa-me passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então o pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté julgou a Israel 6 anos. E morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois